Você já teve a sensação de sentir que faltava algo dentro de você? Que você precisava preencher um vazio que existe dentro de si? Muitas vezes preencher com algo que você projeta lá fora, por exemplo, quando eu alcançar certas coisas, eu vou me sentir bem. É como se aquilo que estivesse lá fora tivesse a capacidade de entrar dentro de você, preencher um buraco que talvez você nem saiba identificar o que é, mas você sente. Você sente através de uma angústia profunda, através de um sentimento de insuficiência e muitas vezes até mesmo de insegurança. Às vezes, esse sentimento, ele vem como eu preciso fazer, eu preciso dar conta, eu preciso me conectar com fulano, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comprar um carro, enfim. São várias as hipóteses que esse sentimento nos traz de buscar no externo. E por que isso? Porque nós aprendemos que era no externo que as coisas estavam. Era lá fora que estava algo que preenchia o nosso espaço interno. Porém, eu estou aqui para te dizer que isso nada mais é do que falta de amor próprio. Quando nós não temos esse sentimento intrínseco dentro de nós, quando nós não estamos conectados com esse sentimento de valorização interna por nós mesmos, nós vamos buscar no externo aquilo que falta em nós. Muitas vezes projetando em relacionamentos, relacionamentos difíceis, relacionamentos conturbados, muitas vezes também através de trabalhos. A gente se coloca em lugares que nos deixam pesados, que nos fazem nos sentir menos, que fazem com que a gente se sinta escondido de quem a gente realmente é. E a gente não sabe explicar essa sensação. Só parece que falta algo e que mesmo que eu faça tudo certo, ainda não seja o suficiente. E isso tudo tem uma raiz. Nós aprendemos a ser nós mesmos com outras pessoas. E através desse aprendizado, muitas vezes a gente identificou que nós precisávamos fazer para ser amados. Então, quando nós somos crianças, principalmente, nós entendemos que muitas vezes eu vou receber amor se eu for boazinha, se eu for uma criança que me comporto, se eu for uma criança que agrada os adultos, eu vou receber amor. Então, eu vou receber a troca do carinho, o afeto, a necessidade de preenchimento emocional que a criança tem, vai ser suprida quando ela suprir as expectativas dos adultos. E através disso, nós criamos esse buraco dentro de nós. Quando nós vamos para a vida adulta, a gente ainda acha que precisa ser dessa forma para receber amor. Então, se eu tiver o trabalho dos meus sonhos, o trabalho perfeito, eu vou me sentir bem. Se eu tiver o casamento dos meus sonhos, eu vou me sentir bem. E isso nada mais é do que uma projeção do outro. Eu projeto no outro que ele supra algo que tem dentro de mim, uma falta. Só que o outro, ele só vai te lembrar, né? Ele está ali colaborando com você para que você olhe para as suas questões internas. A falta de amor próprio, ela é um sentimento de falta um pedaço de mim. E quando eu falta um pedaço de mim, eu preciso reconhecer que parte é essa que faltou. Então, dentro das terapias, dentro dos processos de acompanhamento, a gente vai acolhendo partes nossas que não foram reconhecidas. E muitas vezes lá na infância mesmo. Então, quando eu entendo que eu preciso agradar os outros, muitas vezes eu me torno a pessoa que faz tudo pelos outros e nada para si. Porque eu coloco os outros como mais importante que eu. Quando eu não tenho amor próprio, eu não reconheço a minha própria importância. Então, eu tenho dificuldade de lidar com questões que sejam minhas, facilidade de lidar com questões que sejam do outro. Eu não consigo impor os limites. E quando eu faço isso, eu vou ferir a mim mesmo e não apenas ao outro. Porque quando eu estabeleço um limite para alguém e alguém se magoa com isso, eu não consigo me sentir bem. Porque eu não consigo me priorizar. Eu não consigo me sentir valorizado. Eu não consigo estabelecer um compromisso comigo mesmo. E aqui vai um exemplo, por exemplo, nas pessoas que não conseguem seguir dietas ou talvez nem mesmo exercícios físicos. Essas pessoas, elas não veem um sentido em fazer aquilo por elas. Agora, se dissesse para elas que elas teriam que ir na academia porque fulano precisava, queria salvar a vida do fulano, talvez elas tivessem mais facilidade de seguir até o final com o plano. Então, essa falta de compromisso, essa falta de sentido faz com que você procrastine você mesmo, a sua própria vida, que você coloque outras pessoas na sua frente. O que isso muitas vezes é um risco, porque se você depende de outras pessoas para ser feliz, disfarçadamente isso é uma dependência, só que não num nível tão grande. É apenas uma falta de conhecimento de você.
apenas a falta de conhecimento de uma parte sua, que talvez você esteja negando, que talvez você esteja negligenciando, que você não tem o conhecimento. Então, essa semana mesmo atendi duas mulheres que tinham o mesmo caso. De forma diferente, o buraco era o mesmo. De forma diferente, as duas tinham falta de amor próprio. Uma vivendo num trabalho que ela não se encontrava, mas apenas entendia que ela tinha que ficar ali. Por mais que fosse pesado e desgastante, a vida dela era essa, ela achava que ela não poderia sair, porque ela não conseguia entender que satisfazer a si mesmo era maior do que satisfazer a vontade dos outros. Isso também pode ser uma lealdade disfarçada, coisas que a gente descobre dentro da terapia, dentro dos processos de acompanhamento. Outra questão numa outra mulher ainda foi a falta de sentido. O simples fato de fazer e não entender um motivo pelo qual ela deveria estar fazendo. Então ela simplesmente fazia sem ver sentido naquilo. Ela tinha esse dom de fazer mesmo sem ter um porquê. Só que isso chegou a um nível que levou ela num esgotamento mental e emocional, que ela não podia mais ver ninguém falar nada para ela. Se alguém olhasse para ela, era sinônimo de guerra. Então, muitas vezes, essas faltas de nós mesmos, elas vão acarretando em problemas muito maiores, quando nós colocamos outras pessoas na nossa frente. E aí, tem uma explicação, né, que a gente traz do porquê a gente se sente assim. Então, isso tem relação com alguma parte sua que talvez o seu próprio ego te protege, você não consegue acessar isso sozinho, mas existem partes suas, muitas vezes inclusive dolorosas, que precisam de amor. Amor próprio nada mais é do que se dar o amor que você esperava de alguém. Então, quando nós somos crianças, nós esperamos o amor de alguém e nós aprendemos a fazer dessa forma. Quando nós somos adultos, se nós ainda estamos com essa parte ferida, machucada, nós ainda vamos agir dessa forma, como crianças que buscam o amor de alguém. Só que a questão é, que amor é esse? O amor de quem? Que parte sua que precisa de amor? Que parte sua que você está evitando olhar? Porque muitas vezes é uma questão de eu quero olhar para mim, eu quero melhorar, né? Às vezes eu quero o resultado externo, por exemplo, eu quero um relacionamento. Então eu preciso olhar para mim. E existem partes suas que precisam ser encontradas. E muitas vezes elas não são, na maioria das vezes, elas não são conscientes. Você nem lembra de que existe essa parte sua que você está negligenciando. Então o amor próprio, ele vai estar ali quando você acolher a parte suas que precisam de amor. Quando você se der o amor que você esperou lá na infância, ou que você ainda espera de outras pessoas. Quando você consegue se dar aquilo que você espera, é que vira uma chavezinha. Opa, peraí, eu sou a pessoa mais importante aqui. Peraí, eu sou o amor mais importante aqui. Eu preciso me centrar naquilo que é meu, naquilo que é intrínseco meu, porque aí sim eu vou conseguir descobrir o que é amor. Quando você passa a se priorizar, quando você passa a olhar para você de uma outra forma, com mais gentileza, com mais carinho, com mais acolhimento. E aqui muitas vezes entra a questão que a gente trabalha do feminino, né? O que é o feminino, né? Nada mais é do que essa conexão interna nossa, essa conexão com nós mesmos. Então, quando nós temos um feminino bem trabalhado, bem estruturado, quando nós fizemos as pazes com nós mesmos, porque quando eu olho para trás, eu quero anular toda a minha história. Quando eu olho para trás, eu quero modificar tudo aquilo. Quando eu não quero olhar para o que aconteceu, quando eu quero negligenciar partes minhas, eu estou negligenciando a mim mesmo. Eu estou dizendo não para mim mesmo. Então, tudo começa no aceitar quem você é e no trabalhar e fortalecer essa imagem com o feminino. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Ah, que o feminino é algo. Não, o feminino nada mais é do que a conexão interior que nós temos com nós mesmos. E o quanto mais nós fortalecemos isso, mais fácil fica de trabalhar algumas coisas que vão me conectar com aquilo que é intrínseco meu, tá? E eu espero que tenha ficado claro isso. E se você está tendo essa dificuldade de se preencher, se reconhecer, de valorizar as coisas que são suas, talvez o que esteja faltando aí seja amor próprio. E o amor próprio, ele vai a falta dele vai te dificultar de viver relações conscientes e saudáveis, vai te dificultar de estar num trabalho que você se sinta bem, vai te dificultar de lidar com você mesma.
porque a paz interior, ela é o novo luxo, né? A gente está trabalhando um nível de saúde mental muito grande. Quando nós não temos isso, nós, em um momento ou outro, nós colapsamos. Nós esquecemos daquilo que é mais importante, focamos no externo e a nossa saúde, seja ela emocional ou mental, ela chega a um nível que não aguenta mais. E muitas vezes isso vai somatizar no seu corpo físico. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui, deixa o seu like para mim, encaminhe esse vídeo para outra pessoa. Eu quero saber muito o que você achou. Espero que faça sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.